Olá, amigos da CI, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Papo de Economia. E na última semana nós tivemos a famosa Super Quarta, né, que é aquela data onde o Banco Central brasileiro e o Banco Central americano decidem o rumo da taxa de juros em seus respectivos países. Quando elas ocorrem no mesmo dia, a gente sempre brinca que é a Super Quarta. Na verdade, não tem nada de Super Quarta, é só um neologismo, mas obviamente que isso aí acaba trazendo aí um comentário no mercado. E não houve grandes surpresas, sob o ponto de vista de expectativa, especialmente na questão da taxa de juros dos Estados Unidos, porque já se falava, já se ventilava, já se antecipava a possibilidade de reiniciar o ciclo de baixa das taxas de juros por lá. Eu depois mostro para vocês aqui alguns gráficos para corroborar isso, mas os ativos, especialmente os ativos de risco, eles já antecipavam essa possibilidade. Qual é que era a grande dúvida? Seria 0,25, 0,50 e se seriam duas ou três baixas até o final do ano. Então, são essas as apostas. Não era se ia baixar, era o tamanho da baixa e a velocidade com que isso iria ocorrer. Da mesma forma, quando a gente traz aqui para a realidade brasileira, também se tem a mesma expectativa, que a gente mantém nossa taxa de juros em 15%. O Banco Central, na quarta-feira, reforçou a manutenção disso. Nós estamos com as taxas de juros efetivamente muito altas, considerando a inflação acumulada dos últimos 12 meses de 5%. Estamos trabalhando com um juro real acima de 10%. Com o Banco Central americano baixando a taxa de juros por lá, aumenta ainda mais o distanciamento e aumenta também o famoso carry trade, ou seja, você capta a uma taxa de juros mais baixa e traz o dinheiro para mercados emergentes como o nosso, e isso acaba ajudando também a baixar a nossa taxa de câmbio, né? Claro que depois eu mostro os resultados aqui, que está acontecendo com o câmbio aqui no Brasil também, não é só consequências do mercado brasileiro, mas também o dólar, que tendo em vista todas as medidas, especialmente tarifárias lá dos Estados Unidos, também forçosamente está perdendo valor em relação a todas as moedas do mundo. Mas aí o que aconteceu? 0,25 Estados Unidos, 15% aqui. O Banco Central brasileiro justificou ainda em cima dessa inflação teimosa, mesmo com sinais de que ela vem enfraquecendo. Com 15%, isso é mais ou menos quando você aumenta drasticamente a dose de um remédio, e esse remédio começa a parecer, inclusive, demais, né? Então, a febre já tinha que ter baixado mais. Nós já tínhamos que estar abaixo de 5, muito mais próximo da banda da meta. A meta é 3, a banda é 4,5, estamos em 5, né? Com 15% já era de se esperar que estivéssemos mais próximos de 4,5 do que de 5. Mas por quê? Porque a base de expansão monetária continua crescendo, a renda, pelas estatísticas, está crescendo, o desemprego está diminuindo, ou seja, estamos muito próximos de pleno emprego, ou seja, tem mais dinheiro na mão da população, só que a produtividade não acompanha. E isso, no by the book, é inflacionário. Então, são cuidados que o Banco Central ainda mantém aqui no Brasil, e isso acaba freando a economia por um lado, e com todos os incentivos governamentais, ela tenta acelerar do outro lado. Então, parece aquela hidra de duas cabeças. Mas o reflexo nos principais indicadores, eu queria mostrar alguns aqui para vocês, como, por exemplo, o comportamento das ações no Brasil. Isso aqui é o gráfico do índice Bovespa. Ele fecha na sexta-feira da semana da baixa de taxa de juros na máxima histórica, acima de 145 mil pontos. Aqui refletindo também um pouco do resultado das empresas, que está vindo bom no último trimestre, e, obviamente, da volta do capital estrangeiro pela atratividade cambial, como a gente já vinha falando. Então, está ajudando a botar os ativos de risco no Brasil para cima, mas, em compensação, o que acontece com o dólar, o que para a nossa região aqui exportadora não é muito bom, como todos sabem, vem beirando a região de 5,30. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos na cotação mais baixa dos últimos 15 meses e no fundo, lá de meados de 23. Então, o último fundo que tínhamos abaixo disso foi em julho de 23. Então, nós estamos falando de mais de 2 anos. Fizemos um teste lá em janeiro de 24. Então, por isso os 15 meses. Mas, para vocês terem uma ideia, lá em 2023 nós tínhamos esse fundo. Então, somados aí a questão tarifária, que ainda carece de uma resolução um pouco mais firme, realmente está causando bastante dor de cabeça para os produtores aqui do Vale dos Sinos, especialmente os ligados
a exportação, como a gente sabe, são muitos. Então, é uma equação realmente bastante complicada. Em compensação, só para mostrar para vocês o que ocorre no mercado americano, olha só, a S&P, que é a principal bolsa. Esse aqui é o resultado do pregão de sexta passada, onde batemos mais um recorde histórico. Ninguém imaginaria S&P em setembro de 2025 acima de 6.700 pontos. E a Nasdaq, que são as empresas de tecnologia, não está diferente. O resultado das Big Techs continua sendo espetacular, especialmente aquelas ligadas à inteligência artificial, que também não é nenhuma novidade para vocês. E olha só o resultado que isso vem trazendo. Então, o mercado americano refletindo não só o resultado das empresas, mas essa expectativa de baixa taxa de juros, também entregando um resultado espetacular nos ativos de risco. Então vamos aguardar, né? Nós temos que monitorar com bastante carinho a questão dos próximos índices inflacionários, se a gente conseguir manter, inclusive, esse efeito deflacionário que aconteceu nos últimos 2 quinzenas, talvez a gente tenha já alguma notícia boa em relação à taxa de juros ainda esse ano. Não dá para apostar nisso ainda, mas a inflação é que vai determinar isso. Então, se a inflação ceder, talvez tenhamos boas surpresas e, obviamente, que taxa de juros mais baixa beneficia quem empreende. Pessoal, espero que tenham gostado. Deem seus likes aqui em todas as mídias e redes aqui da CI e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!